Aleluia! Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Vamos para mais um dia de grande vitória. Amém? Hoje será uma bênção. Hoje o dia será uma bênção. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus é bom. Pai amado, Pai querido, eu quero te agradecer, Deus, por mais um dia. Senhor, abençoa, Pai, cada pessoa que vai estar entrando, Pai, nesta live, Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, cada pessoa, a família dela, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor possa estar cobrindo, livrando de todo mal. Cobre ele com tuas bênçãos, Pai, com a tua unção. Que a graça do Senhor esteja sobre a vida de cada um, Pai, que vai estar aqui, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos para a lição de hoje. Amém. Glória a Deus. A lição de hoje é confessar ou esconder. Glória a Deus. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Aleluia. Salmo 32, verso 5. No filme infantil Riverdance, Quenga se torna o responsável por manter a luz do farol acesa e impedir que a escuridão impere. Descrente e entristecido com a perda do seu avô, porém deixa de acender o farol, permitindo assim a chegada do caçador. Este último recebe esse nome porque deseja roubar os chifres, matar os alces e destruir toda a vida da terra da irlandesa. Antes que os alces descobrissem e pudessem se defender, o caçador aparece para Quang, agradece por deixá-lo entrar e lhe faz uma proposta: venha para o meu mundo e tudo voltará a ser como antes. Após rejeitá-la, Quang é coagido pelo caçador a não contar para ninguém que o teria visto, pois se o fizesse denunciaria a si mesmo e seria culpado por trazer a escuridão. Olá, Ellen, bom dia, Deus abençoe. Assim como aconteceu com Dave, o caçador de nossas vidas também deseja que, numa busca de sermos aceitos e amados, escondamos os nossos pecados e falhamos e assumamos falsas perfeições, sendo consumidos pelo medo da rejeição e pela culpa. Felizmente temos um Deus que nos amou tanto que entregou o seu Filho único, mesmo sabendo que nós éramos e continuamos sendo pecadores. Ele tudo vê, mas espera que confessemos nossos pecados em sinal de arrependimento. Essa confissão nos reaproxima dele. Ele nos quer ele nos quer que sejamos luz. Não oculte os seus pecados, confesse-o a Deus e ele o perdoará. Aleluia, glória a Deus. Bom dia, meu Pai, Senhor, meu Pai. Vamos à leitura de 1 Reis, capítulo 1 ao 3. Amém? Vai curtindo aí essa live, meu irmão. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Amém? Enquanto você curte aí, eu vou estar compartilhando com algumas pessoas. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Deus é maravilhoso. Aleluia. Aleluia. 1 Reis, capítulo 1 ao 3, vai dizer assim no 1. Sendo, pois, o rei Davi já velho e entrando em dias, cobriu-no de vestes, porém não aquecia. Então disseram-lhe os seus servos: busquem para o rei nosso senhor uma moça virgem, que esteja perante ele o rei, e tenha cuidado dele e durma ao seu seio, para que o rei nosso senhor aqueça. E buscaram por todos os termos de Israel uma moça formosa, e acharam Abissag, sunamita, e a trouxeram ao rei. E era a moça sobremaneira formosa, e tinha cuidado do rei, e o servia. Porém o rei não a conheceu. Então Adonias, filho de Agite, se levantou, dizendo: eu reinarei, e preparou carros e cavaleiros, e 50 homens que corressem adiante dele. E nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo: por que fizestes assim? E era ele também muito formoso de aparência. E Agite o tivera depois de Absalão. E tinha inteligência com Joabe, filho de Zeruinha, e com Abiatar, o sacerdote, os quais o ajudavam seguindo Adonias. Porém Zadok, o sacerdote, e Benaia, filho de Joiada, e Natã, o profeta, e Simeia, o rei, e os valentes que Davi tinha estavam com Adonias. E matou Adonias ovelhas e vacas, e bestas cevadas, junto à pedra de Zoelete, que
que está junto à fonte de Rogel. E convidou todos os seus irmãos e os filhos do rei, e a todos os homens de Judá, servo do rei. Porém a Natã, profeta, e a Benaia, e aos valentes, e a Salomão, seu irmão, não convidou. Então falou Natã a Betseba, mãe de Salomão, dizendo: Não ouvistes que Adonias, filho de Agite, reina, e que nosso senhor Davi não o sabe? Vem, pois, agora e deixa-me dar-te um conselho, para que salves a tua vida e a de Salomão teu filho. Vai e entra ao rei Davi, e dize-lhes: Não juraste tu, rei, senhor meu, a tua serva, dizendo: Certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará ao meu trono? Porque, pois, reina Adonias, eis que estando tu ainda falando como rei, eu também entrarei depois de ti, e acabarei com as tuas palavras. Aleluia. E entrou Batseba ao rei na recâmara, e ao rei era muito velho, e Abissag, a sunamita, servia ao rei. E Batseba inclinou a cabeça e se prostrou perante o rei, e disse o rei: Que tens? E ela lhe disse: Senhor meu, tu jurastes a tua serva pelo Senhor teu nome, teu Deus, dizendo: Salomão teu filho reinará sobre depois de mim, e ele se assentará no meu trono. Aleluia. E agora eis que Adonias reina, e agora, ó rei, meu senhor, tu não sabes. E matou vacas e bestas cevadas, e ovelhas em abundância, e convidou todos os filhos do rei, e a Abiatar, o sacerdote, e a Joabe, general do exército. Mas o teu servo Salomão não o convidou. Porém, ó rei, meu senhor, os olhos de todo Israel estão sobre ti, para que lhes declares quem te assentará sobre o trono do rei, meu senhor, depois dele. De outro modo sucederá que, quando o rei, meu senhor, dormir com seus pais, e eu e Salomão, meu filho, seremos os culpados. E estando ela ainda falando com o rei, eis que entra o profeta Natã, e o fizera saber ao rei, dizendo: Eis ali está o profeta Natã. E entrou à presença do rei, e prostrou-se diante do rei, com o rosto em terra. Aleluia. E disse Natã: Ó rei meu senhor, dissestes tu: Adonias reinarás depois de mim, e ele se assentará sobre meu trono? Porque hoje desceu e matou vacas e bestas cevadas, e ovelhas em abundância, e convidou todos os filhos do rei, e os capitões dos exércitos, e a Abiatar o sacerdote. E eis que estão comendo e bebendo perante ele, e dizendo: Viva o rei Adonias. Aleluia. Porém a mim, sendo eu teu servo, e a Zadok o sacerdote, e a Benaia, filho de Joiada, e a Salomão teu servo, não convidou. Foi feito isso da parte do rei, meu senhor? E não fizeste saber o teu servo quem se assentaria no trono do rei, meu senhor, depois dele? E respondeu o rei Davi e disse: Chamai-me a Betseba. E ela entrou à presença do rei, e estava em pé diante do rei. Então jurou o rei e disse: Vive o Senhor, o qual remiu a minha alma de toda a angústia, que, como te jurei pelo Senhor, Deus de Israel, dizendo: Certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono, em meu lugar. Assim o farei no dia de hoje. Aleluia. Então Batseba se inclinou com o rosto em terra e prostrou diante do rei, e disse: Viva o rei Davi, meu senhor, para sempre. E disse o rei Davi: Chama-me Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada. E entraram à presença do rei, e o rei lhes disse: Tomai convosco os servos do vosso senhor, e fazei subir a meu filho Salomão na mula que é minha, e fazei-o descer a Gion. E Zadok, o sacerdote, com Natã, o profeta, ali o ungirá rei sobre Israel. Então tocareis a trombeta e direis: Viva o rei Salomão. Aleluia. Então subireis após ele e virá, e se assentará no meu trono, e ele reinará em meu lugar, porque tenho ordenado que ele seja guia sobre Israel e sobre Judá. Então Benaia, filho de Joiada, respondeu ao rei e disse: Amém. Assim diga o Senhor, Deus do rei, meu senhor. Como o Senhor foi com o rei, meu senhor, assim o seja com Salomão, e faça que o seu trono seja maior do que o trono do rei Davi, meu senhor. Então desceu Zadok, o sacerdote, aleluia, e Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada, e os quereteus, e os peleteus, e fizeram montar Salomão a mula do rei Davi, e o levaram a Gion. Aleluia, glória a Deus. E Zadok, o sacerdote, tomou o vaso do azeite do tabernáculo e ungiu a Salomão, e tocaram a trombeta.
E todo o povo disse: Viva o rei Salomão! Aleluia! E todo o povo subiu após ele, e o povo tocava gaitas e alegravam-se com grande alegria, de maneira com que o clamor a terra retiniu. Oh, glória a Deus! E ouviu Adonias e todos os convidados que estavam com ele, que tinha acabado de comer também. Joabe ouviu o sonido das trombetas e disse: Por que há tão ruído na cidade alvoroçada? Estando ele ainda falando, eis que vem Jonatas, filho de Abiatar, ao sacerdote, e disse a Adonias: Entra, porque és homem valente, e trarás boas novas. E respondeu Jonatas e disse a Adonias: Certamente nosso senhor, o rei Davi, constituiu o rei Salomão. E o rei enviou com ele Zadok, o sacerdote, e a Natã, o profeta, e a Benaia, filho de Joiada, e aos quereteus e aos peleteus, e o fizeram montar a mula do rei. Aleluia. E Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, ungiram o rei em Gion, e dali subiram alegres, e a cidade está alvoroçada. Este é o clamor que ouvistes. E também Salomão está sentado no trono do reino. E também os servos do rei vieram abençoar nosso senhor, o rei Davi, dizendo: Faça teu Deus que o nome de Salomão seja melhor do que o teu nome, e faça que o seu trono seja maior do que o teu trono. E o rei se inclinou no leito, e também disse o rei assim: Bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje tem dado quem se assente no meu trono, e que os meus olhos o vissem. Então estremeceu e se levantou para os convidados que estavam com Adonias, e cada um se foi ao seu caminho. Aleluia. Porém Adonias temeu a Salomão, e levantou-se e foi, e pegou das pontas do altar, e fez-se saber a Salomão, dizendo: Eis que Adonias teme ao rei Salomão, porque eis que pegou nas pontas do altar, dizendo: Jura-me hoje o rei Salomão, que não matarás o teu servo à espada. Aleluia. E disse Salomão: Se for homem de bem, nenhum de seus cabelos cairá em terra, porém se achar nele maldade, morrerá. E enviou o rei Salomão, e o fizera descer do altar, e veio, prostrou-se perante o rei Salomão, e o rei Salomão lhe disse: Vai para a tua casa. Aleluia, glória a Deus. Vamos ao capítulo 2, 1 Reis, capítulo 2. E aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, e sê homem, e guarda a observância do Senhor teu Deus, para que andares nos seus caminhos, e para guardares os teus estatutos, e os teus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, para onde quer que te voltares, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: Se teus filhos guardarem os meus caminhos, para andarem perante a minha face, fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca disse, te faltará sucessor do trono. E também tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruinha, e o fez aos dois chefes do exército de Israel, a Abner, filho de Ner, e a Amasa, filho de Jeté, os quais matou, e em paz derramou o seu sangue de guerra, e pôs o sangue de guerra no seu cinto que tinha nos lombos, e nos seus sapatos que trazia nos pés. Faze, pois, segundo a tua sabedoria, e não permitas que suas casas desçam à sepultura em paz. Aleluia. Porém, com os filhos de Basilai, os gileadita, usarás de beneficência, e estarão entre os que comem a tua mesa, porque assim se chegaram eles a mim, quando eu fugia por causa de teu irmão Absalão. E eis que também contigo estão Simei, filho de Gerá, filho de Benjamim, de Baurim, que me maldisse com maldição atroz, no dia em que ia a Manaim. Porém ele saiu a encontrar-se comigo, junto ao Jordão. E eu, pelo Senhor, lhe jurei, dizendo, que o não mataria a espada. Mas agora o não tenhas por inculpável, pois és homem sábio e bem
sabes o que lhe há de fazer, para que faças com que as suas casas desçam à sepultura com sangue. Aleluia. E Davi dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. E foram os dias de Davi, reinou sobre Israel 40 anos. 7 anos reinou em Hebrom, e em Jerusalém reinou 33 anos. Aleluia. E Salomão se assentou no trono de Davi, seu pai, e o seu reino se fortificou sobremaneira. Então veio Adonias, filho de Agite, e a Betseba, mãe de Salomão, e disse ela: de paz é a tua vinda. E ele disse: é de paz. Aleluia. Então disse ele: uma palavra tenho que lhe dizer-te. E ela disse: fala. Disse, pois, ele: bem sabes que o reino era meu, e todo Israel tinha posto a vista em mim para que eu viesse a reinar, ainda que o reino se transferiu e veio a ser de meu irmão, porque foi feito pelo Senhor. Assim que agora uma só petição te faço, não ma rejeites. E ela lhe disse: fala. E ele disse: peço-te que fales ao rei Salomão, porque ele tu não rejeitarás, que me dê por mulher a Abissag, a sunamita. E disse Batseba: bem, eu falarei por ti ao rei. Assim veio a Betseba ao rei Salomão a falar-lhes por Adonias. E o rei se levantou a encontrar-se com ela, e inclinou-se diante dela. Então se assentou no seu trono e fez por uma cadeira para sua mãe do rei, e ela se assentou à sua direita. Aleluia. Então disse ela: só uma pequena petição te faço, não ma rejeites. E o rei lhe disse: pede, minha mãe, porque te não farei virar o rosto. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. E ela disse: dê-se a Abissag, a sunamita, a Adonias, teu irmão, por mulher. Então respondeu o rei Salomão e disse a sua mãe: é porque pedes a Abissag, a sunamita, para Adonias? Pede também para ele o reino, porque é meu irmão maior. Para ele digo, e também para Abiatar, sacerdote, e para Joabe, filho de Zeruinha. E jurou o rei pelo Senhor, dizendo: assim Deus me faça, e outro tanto, se não fala Adonias esta palavra contra a sua vida. Agora, pois, vive o Senhor, que me confirmou e me fez assentar no trono de Davi, meu pai, e que me tem feito para casa, como tinha dito, que hoje morrerá Adonias. E enviou o rei Salomão pela mão de Benaia, filho de Joiada, o qual deu sobre ele e morreu. Aleluia. E a Abiatar, o sacerdote, disse o rei: para Anatote vai, para os teus campos, porque és homem digno de morte. Porém, hoje te não matarei, porquanto levastes a arca do Senhor, Jeová, diante de Davi, meu pai, e porquanto fostes aflito em tudo quanto meu pai foi aflito. Lançou, pois, Salomão fora Abiatar, para que não fosse sacerdote do Senhor, para cumprir a palavra do Senhor, que tinha dito sobre a casa de Eli em Siló. Veio a fama até hoje, porque Joabe se tinha desviado seguindo a Adonias, ainda que se não tinha desviado seguindo Absalão. E Joabe fugiu para o tabernáculo do Senhor e pegou as pontas do altar. E disseram ao rei Salomão que Joabe tinha fugido para o tabernáculo do Senhor, e eis que está junto ao altar. Aleluia. E enviou Salomão Benaia, filho de Joiada, dizendo: vai, dá sobre ele. E veio Benaia ao tabernáculo do Senhor e lhe disse: assim diz o rei, sai daí. E disse ele: não, porém aqui morrerei. E Benaia tornou: porém aqui morrerei. E Benaia tornou a responder ao rei, dizendo: assim falou Joabe, e assim me respondeu. E disse-lhes o rei: faze como ele disse, dá sobre ele e sepulta-o, para que tires de mim, da casa de meu pai, o sangue que Joabe sem causa derramou. Aleluia. Assim o Senhor fará recair o sangue dele sobre a sua cabeça, porque deu sobre 2 homens mais justos e melhores do que ele, e os matou à espada, sem que Davi, meu pai, o soubesse, a saber, a Abner, filho de Ner, chefe do exército de Israel, e a Amasa, filho de Jeté, chefe do exército de Judá. Aleluia. Assim recairá o sangue destes sobre a cabeça de Joabe e sobre a cabeça da sua semente para sempre. Mas a Davi, a sua semente e a sua casa e o seu trono dará ao Senhor
paz sobre todos sempre. E subiu Benaia, filho de Joiada, e deu ordem sobre ele, e o matou, e foi sepultado em sua casa, no deserto. E o rei pôs a Benaia, filho de Joiada, em seu lugar, sobre o exército, e a Zadok, o sacerdote, pôs o rei em lugar de Abiatar. Depois enviou o rei e chamou a Simeia, e disse-lhes: Edifica-te uma casa em Jerusalém, e habita aí, e daí não saias, nem para uma nem para a outra parte. Aleluia. Porque há de ser que no dia em que saíres e passares o ribeiro de Cedron, saiba de certo que morrereis, o teu sangue será sobre a tua cabeça. E Simei ao rei disse: Boa é essa palavra, como tem dito o rei, meu senhor, assim fará o teu servo. E Simei habitou em Jerusalém muitos dias. Sucedeu, porém, que ao cabo de 3 anos, 2 servos de Simei fugiram para Aquis, filho de Macá. Bom dia, Rayane, Deus abençoe. Rei de Gate, e deram partes a Simei, dizendo: Eis que teus servos estão em Gate. Então Simei se levantou e alabardou o seu jumento, e foi a Gate para Aquis a buscar. E a teus servos assim foi Simei, e trouxe os seus servos de Gate. E disseram a Salomão que Simei de Jerusalém fora a Gate e tinha já voltado. Então enviou o rei e chamou a Simei e disse-lhes: Não te conjurei eu pelo Senhor, e protesteis contra ti, dizendo: No dia em que saíres para um ou outro parte, sabe de certo que morrerás. E tu me dissestes: Boa é essa palavra que ouvi, porque pois não guardastes o juramento do Senhor, nem o mandado que te mandei. Disse mais o rei a Simei: Bem sabes tu a maldade que o teu coração reconhece que fizestes a Davi, meu pai, porque o Senhor fez recair a tua maldade sobre a tua cabeça. Mas o rei Salomão será abençoado, e o trono de Davi será confirmado perante o Senhor para sempre. E o rei mandou a Benaia, filho de Joiada, o qual saiu e deu sobre ele, e morreu. Assim foi confirmado o reino na mão de Salomão. Aleluia, glória a Deus. Vai curtindo aí, meu irmão, esta palavra, amém? Vamos chegar aí a 2.000 curtidas, amém? Glória a Deus. Vamos a 1 Reis, capítulo 3. Glória a Deus, Deus é maravilhoso. Aleluia. 1 Reis, capítulo 3 vai dizer assim: E Salomão se aparentou com o faraó, rei do Egito, e tomou a filha de faraó, e a trouxe à cidade de Davi, até que acabasse de edificar a sua casa, e a casa do Senhor, e a muralha de Jerusalém em roda. Somente que o povo sacrificava sobre os altos, porque até aqueles dias ainda se não tinha edificado casa ao nome do Senhor. Aleluia. E Salomão amava ao Senhor, andando nos estatutos de Davi seu pai, somente que nos altos sacrificava e queimava incenso. E foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque aquele era o alto grande. 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. Aleluia. E em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos, e disse-lhes: Pede o que quiseres que te dê. E disse Salomão: De grande beneficência usastes tu com teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade, em justiça e em retidão de coração perante a tua face, e guardaste-lhes grande beneficência, e lhe destes um filho que se assentou ao seu trono, como se vê neste dia. Aleluia. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizestes reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai, e eu sou ainda menino, pequeno, nem sei como sair, nem como entrar. E teu servo está no meio do teu povo, que elegestes, povo grande, que nem se pode contar, nem numerar pela sua multidão. Aleluia. E teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a este teu grande povo? Oi, Simone, Deus abençoe. E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão pedistes estas coisas.
Aleluia. E disse-lhes Deus: por que pedistes estas coisas, e não pedistes para ti riquezas, nem pedistes a vida dos teus inimigos, mas pedistes para ti entendimento, para ouvir causas de juízo? Eis que fiz segundo as tuas palavras, e eis que te dei um coração tão sábio e entendido que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti teu igual se não levantará. E também até o que não pedistes te dei, assim riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis, porque todos os teus dias. E se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, também prolongarei os teus dias. E acordou Salomão, e eis que era sonho, e veio a Jerusalém, e pôs-se perante a arca do concerto do Senhor, e sacrificou holocaustos, e preparou sacrifícios pacíficos, e fez um banquete a todos os seus servos. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, santo, santo, santo é o Senhor. Então vieram duas mulheres prostitutas ao rei, e se puseram perante ele. E disse uma das mulheres: ah, Senhor meu Deus, eu e esta mulher moramos numa casa, e tive um filho morando com ela naquela casa. E sucedeu que ao terceiro dia, depois do meu parto também, esta mulher teve um filho. Estávamos juntas, estranho nenhum estava conosco na casa, senão nós ambas naquela casa. E de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. E levantou-se à meia-noite e me tirou meu filho do meu lado, dormindo a tua serva, e o deitou no meu seio, a seu filho morto deitou no meu seio. E levantou-se eu pela manhã para dar de mamar a meu filho, e eis que estava morto. Mas atentando eu pela manhã para ele, e eis que não era o meu filho, que eu tinha havido tido. Então disse a outra mulher: não, mas o vivo é meu, e teu filho o morto. Porém esta disse: não, por certo o morto é teu filho, e meu filho o vivo. Assim falaram perante o rei. Aleluia. Então disse o rei: esta diz: este que vive é meu filho, e teu filho o morto é esta outra diz: por certo o morto é teu filho, e meu filho vivo. Disse mais o rei: traze-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei: divide em duas partes o menino vivo, e daí metade a uma e metade a outra. Mas a mulher cujo era o vivo filho falou, porque o seu coração se lhes enterdeceu por seu filho, e disse: ah, Senhor meu, dai-me o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porque a outra dizia: nem eu nem seja teu, divide-o antes. Então respondeu o rei e disse: dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é a sua mãe. E todo Israel ouviu a sentença que dera o rei, e temeu o rei, porque viriam que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Aleluia. Glória a Deus. O primeiro ato de sabedoria de Salomão, né? Foi pelo filho de uma mulher. Aleluia. O amor, né, de uma mãe. Como se pode medir? Dando seu filho por amor. Vamos à leitura de Provérbios 12. Vai dizer assim: o que ama a correção ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é um bruto. O homem de bem alcançará o favor do Senhor, mas ao homem de perversas imaginações ele condenará. O homem não se estabelecerá pela impiedade, mas a raiz dos justos não será removida. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como apodrecimento dos seus ossos. Os pensamentos dos justos são retos, mas os conselhos dos ímpios enganam. As palavras dos ímpios são para armarem ciladas ao sangue, mas a boca dos retos os livrará. Transtornados serão os ímpios e não serão mais, mas a casa dos justos permanecerá. Segundo o seu entendimento será louvado cada qual, mas o perverso de coração permanecerá. Mas o perverso de coração estará em desprezo.
Melhor é o que se estima em pouco e tem servos do que o que se honra a si mesmo e tem falta de entendimento. O justo olha pela vida dos seus animais, mas os misericordiosos dos ímpios são cruéis. O que lavra sua terra se fartará de pão, mas o que segue os ociosos está falto de juízo. Aleluia. Desejo o ímpio a rede dos maus, mas a raiz dos justos produz o seu fruto. O laço do ímpio está nas transgressões dos lábios, mas o justo sairá da angústia. Cada um se fartará de bem pelo seu fruto da sua boca, e o que as mãos do homem fizera, isso ele receberá. O caminho do tolo é reto aos seus olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. Aleluia. A ira do louco se conhece no mesmo dia, mas o avisado encobre a sua afronta. O que diz a verdade manifestará a justiça, mas a testemunha falsa engana. Há alguns cujas palavras são como pontas de espada, mas a língua dos sábios é saúde. Glória a Deus. O lábio de verdade ficará para sempre, mas a língua mentirosa dura só um momento. Engano há no coração dos que maquinam mal, mas a alegria tem os que aconselham a paz. Nenhum agravo sobrevirá ao justo, mas os ímpios ficam cheios de maldade. Os lábios mentirosos são abomináveis do Senhor, mas os que agem fielmente são os seus deleites. O homem avisado encobre o conhecimento, mas o coração dos tolos proclama a astúcia. A mão dos diligentes dominará, mas os enganadores serão tributários. A solicitude do coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. O justo é um guia para o seu companheiro, mas o caminho dos ímpios o faz errar. O preguiçoso não assará sua caça, mas o bem precioso do homem é ser diligente. Na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Santo, santo, santo é o Senhor. Glória a Deus. Vamos à leitura do Salmo 91. Enquanto isso, se você tem algum pedido de oração, já coloque aqui abaixo, amém? Que eu vou estar orando por você assim que eu ler o Salmo 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Paz do Senhor Cristo. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nem o mal atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordem a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu resgatarei, eu protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta. Na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Pai amado, Pai querido, eu quero te agradecer, Deus, por mais um dia, por mais uma oportunidade, Senhor. Deus, perdoa, Pai, as minhas falhas, os meus pecados, Senhor. Deus, abençoa a vida de cada um que esteve aqui, Pai, assistindo essa live. Cada um que passou por esta live, Pai, em nome de Jesus. Que eles possam ter um dia abençoado, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor possa estar abençoando a família deles, Pai, em nome de Jesus. Eu te agradeço, Senhor, por tudo. Nos conceda um excelente dia nas tuas poderosas mãos, Pai. Que tudo venha a acontecer de conformidade com o teu querer, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, Cris. Deus abençoe, Cris. Amém. Fica com Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, esteja sempre contigo, com toda a tua família, hoje e sempre. Amém e amém.